boa noite. O governo federal anuncia o desbloqueio total do orçamento deste ano. O valor liberado agora pode chegar a 14 bilhões de reais. O ministro do STF, Edson Fachin, abre inquérito para investigar se houve compra de votos na eleição de Eduardo Cunha para presidente da Câmara. Preso na Lava Jato, Cunha cumpre pena no Rio. E você vai ver também. Ao lado do governador João Dória, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, dá a primeira entrevista coletiva após a internação e afirma que segue no cargo e vai passar por uma terceira fase de quimioterapia. Caminhão-tanque tomba e pega fogo na rodovia dos Tamoios, em São Paulo. Câmeras da estrada mostram o momento da explosão e motoristas fugindo das chamas. Violência em Hong Kong. Polícia desocupa a universidade e prende 50 estudantes. Nos Estados Unidos, ataques a tiros a uma casa e a um supermercado deixam 7 mortos e 6 feridos em 2 estados americanos. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. A equipe econômica do governo anunciou hoje a liberação total das verbas que estavam bloqueadas no orçamento de 2019 e também uma redução no rombo das contas públicas neste ano. O ministro da Economia, Paulo Guedes, iniciou a apresentação dizendo que foi um ano difícil porque havia uma previsão de receitas baseada no orçamento calculado pelo governo anterior que não se concretizava. Mas algumas medidas ajudaram a reverter o cenário. E estamos chegando ao final do ano numa situação bastante melhor. Primeiro porque tivemos muitas receitas extraordinárias que vieram das nossas próprias atitudes, né? Nós andamos desimobilizando bastante, desinvestindo. E tivemos receitas com imposto de renda sobre ganho de capital, que o próprio governo teve, desinvestindo. As receitas começaram a se recompor. Segundo, porque nós acabamos, então, descontingenciando o que havíamos preventivamente contingenciado, de forma a acabar tendo um ano bastante dentro das expectativas de gastos dos diversos ministérios. Serão desbloqueados 14 bilhões de reais em recursos. Outro ponto destacado foi a queda na previsão do déficit para esse ano, de 139 bilhões de reais para 80 bilhões de reais. Toda a equipe de ministros fizeram sacrifício, fizeram economia ao longo do ano, procuraram cortar toda e qualquer despesa, exatamente para poder fazer aquilo que cada brasileiro fez na sua casa. Nesses anos de crise, o que o brasileiro médio fez? O empresário brasileiro fez? Corta despesa, reduz despesas, economiza, segura para poder fechar o mês. Graças à chamada cessão onerosa, que é a venda do excedente de petróleo do pré-sal, o governo poderá gastar até 16 bilhões e 700 milhões de reais a mais do que estava previsto inicialmente para 2019. O leilão ocorreu no último dia 6 e arrecadou quase 70 bilhões de reais. O dinheiro arrecadado com o leilão do pré-sal também fará com que a equipe econômica encaminhe uma emenda na próxima semana para modificar o orçamento de 2020, que deverá abrir espaço para a transferência dos recursos do certame para estados e municípios. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, abriu um inquérito para investigar se houve compra de votos na eleição do ex-deputado Eduardo Cunha para presidente da Câmara. Para determinar as investigações, o relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal tomou como base a delação premiada do ex-executivo da JBS, Ricardo Saldi. Além do ex-deputado Eduardo Cunha, do MDB, outros 17 políticos são alvos do inquérito. O ministro Edson Fachin quer saber se houve compra de votos para que Cunha fosse eleito presidente da Câmara dos Deputados em 2015. Segundo o Ministério Público Federal, no ano anterior, o grupo investigado recebeu 30 milhões de reais em propina para apoiar Eduardo Cunha. O objetivo era que o ex-parlamentar fizesse contraponto à então presidente Dilma Rousseff, do PT. Cunha, inclusive, foi o responsável por aceitar o pedido de impeachment que terminou com a cassação da petista. Preso desde
Desde 2016, atualmente, o ex-deputado está detido no presídio de Bangu, no Rio de Janeiro. Fachin pediu que o STF faça um novo sorteio para escolher o relator do inquérito, já que este caso não tem relação com o esquema de corrupção na Petrobras. Em nota, a defesa do ex-deputado Eduardo Cunha afirmou que o novo inquérito apresenta apenas ilações sem qualquer prova que sustente a investigação. E o Supremo Tribunal Federal julga na próxima quarta-feira a validade do compartilhamento de dados financeiros sigilosos sem autorização da Justiça. Nós vamos ao vivo a Brasília conversar com a repórter Caroline Aguiar. Oi, Carol, boa noite. Hoje o Procurador-Geral da República se posicionou em relação às considerações feitas pelo presidente do Supremo. O que o Augusto Aras disse? Boa noite, Boris. Boa noite, Gabriela. Bom, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, reforçou a legalidade desse compartilhamento de informações entre a Unidade de Inteligência Financeira, que é o antigo COAF, e o Ministério Público. Para isso, o procurador explicou como é que é feita essa transferência de informações. E aí ele citou alguns dados. Por exemplo, ele reforçou que não é passada nenhuma informação completa sobre nenhum investigado. Por exemplo, não é passado ao Ministério Público o extrato bancário completo da pessoa, mas sim apenas as transações que são consideradas suspeitas, que são indícios de crime, principalmente de lavagem de dinheiro. Ele ainda explicou que essa transferência de dados é feita de forma criptografada, ou seja, as informações são todas codificadas e apenas o procurador responsável tem a chave de acesso para decodificar essas informações. Segundo Aras, nos últimos 3 anos, o então COAF repassou 927 relatórios para o Ministério Público do Brasil inteiro. E esses relatórios são passados de forma espontânea do então COAF para o Ministério Público sempre que ele considera alguma transação suspeita, algum indício de crime. Vale a gente ressaltar que essas manifestações estão sendo feitas dentro de um processo em que o filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, pediu a suspensão de todas as investigações que tinham como base relatórios financeiros que tinham sido repassados sem autorização judicial. Então, na época, o ministro Dias Toffoli, que é o presidente aqui do Supremo e o relator desse processo, acatou esse pedido de Flávio e, desde então, todos esses processos estão parados. Inclusive, o Ministério Público hoje atualizou esses números de processos parados. Antes eram 700 e agora são 935. Na próxima quarta-feira, esse tema vem aqui para o plenário do Supremo Tribunal Federal para que os ministros decidam se a Unidade de Inteligência Financeira vai poder continuar compartilhando essas informações espontaneamente ou se precisará de autorização judicial. Caroline Aguiar, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. Obrigada, Carol. Os celulares pré-pagos de 17 estados que estão com o cadastro desatualizado começaram a ser bloqueados hoje pela Anatel. A medida vale para os consumidores que deixaram de atualizar o cadastro após terem sido notificados pelas operadoras. Serão atingidas linhas pré-pagas de 17 estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, apenas 1% das 91 milhões de linhas dessas localidades apresentam alguma pendência. O restante do país já passou pelo procedimento, quando foram bloqueados quase 45 mil aparelhos pré-pagos. Quem tiver a linha bloqueada deve procurar a operadora para atualizar os dados cadastrais. É necessário informar o nome, o endereço com CEP e o CPF. De acordo com a Anatel, o objetivo é evitar fraudes e aumentar a proteção dos consumidores. A Secretaria da Receita Federal paga hoje as restituições do 6º e penúltimo lote do Imposto de Renda 2019 e de lotes residuais de anos anteriores. Cerca de 1.365.000 contribuintes deverão receber a restituição. O contribuinte deve acessar o site da Receita Federal ou ligar no 146 do Receita Fone para saber se teve a declaração liberada. O mercado financeiro elevou hoje, pela segunda vez consecutiva, a expectativa de inflação para este ano. De acordo com o Boletim Focus, a inflação deve ficar em 3,33%, acima dos 3,31% estimados anteriormente. Em relação ao PIB deste ano, Produto Interno Bruto, a previsão foi mantida num crescimento de 0,92%. O dólar bateu novo recorde hoje e atingiu o maior valor da história.
Com alta de 0,3%, a moeda americana fechou o dia em R$ 4,20. No ano, o dólar acumula aumento de 8,56%. Analistas atribuem a alta às tensões políticas em países da América do Sul, como Chile e a Bolívia, e às negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China. Hoje, pela primeira vez após receber alta do hospital, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, deu uma entrevista coletiva. Covas ficou internado por mais de 20 dias depois de descobrir um câncer na região do estômago. Ao lado do governador de São Paulo, João Dória, seu colega de partido, Covas falou que vai continuar à frente da prefeitura com uma restrição. Como a quimioterapia baixa a imunidade, a única restrição médica colocada foi evitar agendas externas com aglomeração de pessoas, porque qualquer gripe, ainda que muito leve, que não signifique nada para uma pessoa que não esteja passando por um tratamento como esse, pode ser um grande complicômetro em relação ao meu tratamento. O prefeito falou ainda sobre os próximos passos do tratamento. O que tem previsto é terceira sessão de quimioterapia na semana que vem. Depois de 2 semanas, vou passar de novo por uma bateria de exames para ver o quanto que o câncer regrediu ou deixou de regredir por conta das 3 sessões. E aí será, então, portanto, decidido qual é a segunda etapa do tratamento. Bruno Covas foi internado com uma infecção na perna que evoluiu para trombose e depois para uma embolia pulmonar. Durante uma bateria de exames, os médicos descobriram um câncer entre o esôfago e o estômago com metástase no fígado. O prefeito de Camaragibe, na Grande Recife, teve o mandato cassado pela Câmara dos Vereadores. Ele foi preso sob suspeita de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O prefeito afastado do município de Camaragibe, Demóstenes Meira, do PTB, teve o mandato cassado hoje durante votação de impeachment na Câmara de Vereadores da cidade, que fica na região metropolitana do Recife. Dos 13 parlamentares da casa, 11 foram favoráveis à cassação. Eram necessários 9 votos para o impeachment. Demóstenes Meira está preso desde junho sob suspeita de fraude em licitação, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Esse foi o segundo processo de impeachment sofrido por Meira. O primeiro foi aberto em fevereiro, após o político exigir a presença de servidores comissionados em uma prévia carnavalesca durante o show da noiva dele, a cantora Tati Dantas, que também era secretária de assistência social do município. Em maio, no dia da votação do afastamento, a Justiça impediu a realização da sessão. Demóstenes Meira foi preso em 20 de junho de 2019 durante a Operação Harpalo da Polícia Civil. A vice-prefeita Nadegi Queiroz tomou posse em seguida e assumiu a gestão do município por 180 dias. Um caminhão-tanque tombou e pegou fogo na rodovia dos Tamoios, em São Paulo. As câmeras de monitoramento da rodovia registraram o acidente, que aconteceu por volta das 11 horas da manhã de hoje. Nas imagens, é possível ver que o motorista tenta fazer a curva na altura do quilômetro 79, mas perde o controle do veículo, que tomba. Os carros que estavam na pista conseguem parar. Segundos depois, o caminhão explode. As chamas atingem os 2 lados da estrada. Os motoristas desceram dos carros e fugiram a pé pela rodovia, que ficou interditada por horas. O motorista do caminhão morreu e 6 pessoas ficaram feridas. Em Belém, uma mulher deu à luz na calçada em frente a um hospital. Testemunhas dizem que ela teve o atendimento negado pela instituição, que é particular, mas atende pelo Sistema Único de Saúde. As imagens são chocantes. A mulher aparece deitada no chão logo após dar à luz ao filho. O bebê também fica na calçada, ainda ligado pelo cordão umbilical. A criança na calçada. Está na calçada aqui no chão, a mulher desmaiada aqui. Entendeu? De acordo com testemunhas, ao chegar ao hospital Ordem Terceira na madrugada de ontem, a mulher foi informada pelo porteiro que não havia médicos de plantão para atendê-la.
O que nós apuramos é que, na realidade, ela não chegou a entrar no hospital. O hospital estava trancado, por uma medida de segurança, estava trancado, e a pessoa que estava aqui na portaria não deu a ela acesso ao hospital, dizendo que não havia equipe médica, que não havia atendimento, que ela tinha que ir para outro lugar. Só que, na realidade, havia equipe. A Secretaria de Saúde de Belém informou que abriu uma sindicância para apurar o caso. O hospital é particular, mas tem convênio com o SUS. Segundo a equipe médica, a mãe e o bebê passam bem. E uma mulher foi presa neste final de semana ao tentar entrar com um celular no presídio de Uberlândia, no interior de Minas Gerais. O detalhe é que o aparelho estava preso com filme plástico ao corpo do próprio filho, um bebê de apenas 1 ano. A unidade no Triângulo Mineiro é equipada com raio-x, por onde todo visitante é obrigado a passar. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a mulher de 34 anos estava indo visitar o marido. Ela foi presa e a criança encaminhada para o Conselho Tutelar. A proprietária e 2 funcionárias de uma creche em Belo Horizonte foram indiciadas pela morte de um bebê de 1 ano. De acordo com a polícia, houve negligência no cuidado com a criança. O laudo da morte mostra que o menino de apenas 1 ano morreu vítima de asfixia. Ele teria engasgado com o próprio vômito. O caso aconteceu há 3 meses. O menino almoçou e logo depois teria tomado meia mamadeira e comido uma fruta. De acordo com o depoimento de uma das cuidadoras, ela teria deixado a criança dormindo antes do fim do turno. Quando outra cuidadora foi ver o bebê, percebeu que ele não apresentava reflexos. Para a polícia, a criança passou um longo intervalo sem assistência. A escola funciona há 8 anos e está com todas as licenças em dia. A dona da instituição e as 2 funcionárias foram indiciadas por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Se condenadas, podem pegar até 3 anos de prisão. A polícia de Minas Gerais investiga mais um caso de importunação sexual. A vítima é uma jovem de 21 anos. Ela usou o celular para registrar o crime que aconteceu dentro de um ônibus em Belo Horizonte. A mulher aparece sentada e o suspeito em pé no corredor do ônibus. Nas redes sociais, a jovem relatou que o homem se aproveitou da situação para esfregar o órgão genital no braço dela. Constrangida, a vítima seguiu viagem até o trabalho e só depois procurou a polícia. O crime de importunação sexual, ele tem o objetivo de satisfazer a lascívia alheia. Muitas vezes, sente prazer com aquele ato de estar outra pessoa assistindo, ou outra pessoa sendo vítima daquilo ali. Nos pontos de ônibus não é difícil encontrar mulheres que presenciaram ou já passaram por esse tipo de situação. Eu já vi alguns homens tentando passar a mão na mulher dentro do ônibus. Um rapaz veio atrás de mim, aí ele passava, encostava muito em mim, aí eu tive que sair de perto. Aqui em Belo Horizonte, os ônibus circulam com um equipamento de proteção à mulher chamado botão do assédio. A ferramenta é acionada pelo motorista e o monitoramento feito neste centro de operações. A cor vermelha no painel indica que há uma ocorrência em andamento. Em 1 ano, o alerta foi usado mais de 30 vezes e 14 suspeitos foram presos. A iniciativa faz parte de um projeto da Guarda Municipal para coibir os casos de assédio sexual no transporte público. Todos os ônibus da capital são equipados, tanto com o botão do assédio quanto o GPS. Então fica muito mais fácil para a gente poder localizar a via exata em que esse ônibus está trafegando para encaminhar a viatura mais próxima. Esse tipo de crime é registrado também em táxis e veículos que prestam serviço para aplicativos de transporte. Aproveita da motorista, passando a mão na perna dela, ou quanto o inverso, o motorista fazendo isso com a passageira. A lei que transformou os casos de importunação sexual em crime foi sancionada há pouco mais de 1 ano. Antes, esse tipo de ocorrência era considerado contravenção penal, com pena de multa. Com a mudança, a punição pode chegar a 5 anos de prisão. É constrangedor, né? A gente fica chateado, mas infelizmente acontece bastante. Subiu para 3 o número de mortos na queda de um avião bimotor na Bahia na última quinta-feira. Outros 7 feridos continuam internados. A morte do ex-piloto de Stock Car, Tuca Rocha, foi confirmada na manhã de ontem. Ele teve 80% do corpo queimado e estava internado no Hospital Geral do Estado, em Salvador. Tuca foi tricampeão brasileiro de kart
e disputou mais de 100 corridas na Stock Car. O velório e o enterro do ex-piloto devem acontecer amanhã no cemitério do Morumbi, em São Paulo. Tuca Rocha estava no avião Cessna bimotor que caiu na última quinta-feira, quando tentava pousar em uma pista de um resort desativado em Maraú, no sul da Bahia. O jato executivo decolou de Jundiaí, no interior de São Paulo, com destino a Maraú, onde caiu. Segundo a ANAC, o Cessna C550, fabricado em 1981, estava em situação regular. Também morreram no acidente as jornalistas Maísa Marques Mussi, de 27 anos, e a irmã dela, Marcela Brandão Elias, de 37 anos. Até o final da tarde, os corpos das irmãs ainda não haviam sido liberados pelo IML. Outros 7 feridos estão internados em estado grave em hospitais da capital baiana. Entre eles, o piloto do avião Aires Napoleão, de 66 anos, e uma criança de 6 anos. Em São Paulo, um homem de 37 anos sobreviveu por milagre. Ele estava na plataforma de uma das estações do metrô, na capital paulista, quando desmaiou e caiu entre os trilhos. Essas imagens foram feitas por outros passageiros que, desesperados, começaram a gritar e a gesticular para alertar o maquinista de uma composição que se aproximava. O maquinista conseguiu frear e evitar o atropelamento. O rapaz, que ficou todo o tempo desacordado, foi levado ao pronto-socorro com ferimentos leves. Em nota, a Secretaria de Transportes Metropolitanos informou que o metrô vai instalar portas automáticas de segurança em todas as estações para evitar incidentes como esse. E um ônibus tombou na madrugada de hoje na BR-259, próximo à cidade de Serro, no interior de Minas Gerais. 42 pessoas ficaram feridas, 2 estão em estado grave. 51 estudantes de Direito retornavam dos Jogos Jurídicos Mineiros em Montes Claros, com destino a Governador Valadares. O motorista relatou que perdeu o controle da direção por problemas nos freios. Chovia na hora do acidente e a pista estava escorregadia. O feriado prolongado foi o mais violento do ano nas estradas mineiras, com 22 mortes nas rodovias federais. Autoridades russas investigam uma mãe que postou imagens do filho de 6 anos dirigindo um carro em alta velocidade. A imagem viralizou nas redes sociais. O vídeo, publicado por Agina Altimbaeva, de 29 anos, mostra o filho de apenas 6 dirigindo um carro na região do Tataristão, na Rússia. É a criança quem parece controlar sem nenhuma ajuda o volante. A mulher também filma o velocímetro, que chega a atingir 130 km por hora. Além de colocar uma criança dirigindo, o veículo ultrapassou o limite permitido para a estrada, que é de 120 km por hora. Altimbaeva foi bastante criticada na internet e respondeu dizendo que não se arrepende e que está orgulhosa do filho. Em Hong Kong, a polícia invadiu a Universidade Politécnica da cidade, ocupada há quase uma semana, e prendeu 50 estudantes. Os detalhes com o correspondente Marcelo Espíndola. Um caminhão da tropa de choque pegou fogo ao ser atingido por um coquetel molotov lançado pelos manifestantes e teve que recuar. Outro encontrou dificuldade para passar por obstáculos e entulhos em chamas. Um manifestante ferido foi socorrido do meio de uma barricada. Cenas como estas começaram na tarde de domingo e se repetiram hoje por toda a madrugada, enquanto a tropa de choque tentava entrar no campus da Universidade Politécnica de Hong Kong, onde cerca de 500 manifestantes se abrigavam há quase uma semana. Por volta de 5h30 da manhã, a tropa de choque conseguiu invadir o local. Dezenas de prisões foram realizadas. Alguns manifestantes foram arrastados. Um deles, ao tentar driblar o cerco policial, foi detido, agredido com chutes e joelhadas na cabeça. A polícia usou o caminhão com canhão d'água, muito gás lacrimogênio e balas de borracha para dispersar a multidão.
Os manifestantes resistiram o quanto puderam, com escudos improvisados, tijolos e até uma catapulta artesanal para lançar pedras. O arco e flecha também voltou à cena. Um policial foi atingido em uma das pernas. Com fogo por toda parte, o campus da universidade virou cenário de guerra. Próximo das 7 horas da manhã, o presidente da Politécnica anunciou que a polícia faria uma trégua para que os manifestantes saíssem pacificamente, mas por medo de serem presos imediatamente, não houve acordo. A violência, que já estava instalada desde o final de junho, se tornou mais intensa e frequente depois da morte do manifestante Alex Chow no dia 8 deste mês. De lá para cá, a manifestação é diária e conseguiu praticamente parar Hong Kong, com aulas suspensas nas escolas, universidades e transporte público operando parcialmente. A polícia acusou os manifestantes de atos terroristas e de tentar matar policiais. Os manifestantes culpam o governo pela violência. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. E no Chile, que também passa por uma onda de protestos, o presidente condenou pela primeira vez o uso excessivo de violência da polícia contra os manifestantes. Sebastián Pinheira garantiu que os casos de violência estão sendo investigados e admitiu que alguns soldados cometeram excessos, abusos e até crimes. O presidente reconheceu os exageros depois que a principal associação médica do Chile denunciou que ao menos 230 pessoas perderam a visão parcial ou completamente por causa dos tiros de borracha disparados pelas forças de segurança. Na semana passada, a OEA já havia condenado o uso desproporcional de força da guarda de choque. Ao menos 23 pessoas morreram desde que as manifestações começaram há um mês. Pinheira também expressou otimismo em relação ao acordo político para a elaboração de uma nova Constituição, uma das reivindicações dos protestos. Os manifestantes criticam o texto atual, que enfraquece a responsabilidade do Estado sobre a saúde, a educação e a previdência social. Entre os manifestantes estão aposentados que reclamam de não conseguirem viver com as pensões que recebem. E várias cidades bolivianas sofrem com a falta de alimentos e combustível devido aos protestos no país. Desde que as manifestações contra e a favor do ex-presidente Evo Morales começaram no final do mês passado, 24 pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas. Em La Paz, várias lojas amanheceram fechadas. As que estavam abertas cobravam mais caro pela mercadoria. Segundo o governo interino da Bolívia, o abastecimento de algumas cidades está prejudicado porque manifestantes a favor do ex-presidente Evo Morales estão bloqueando as estradas. Produtores rurais também dizem que frutas e legumes estão apodrecendo em caminhões que não conseguem chegar aos mercados. Evo Morales renunciou ao cargo no último dia 10. A senadora Jeanine Áñez se autodeclarou presidente 2 dias depois. Mesmo assim, os protestos contra e a favor do ex-líder boliviano continuam. As forças de segurança são acusadas de usar força excessiva para conter as manifestações. Pelo Twitter, Evo criticou o governo interino. Ele escreveu: em vez de pacificação, ordenam difamação e repressão contra os irmãos do campo que denunciam um golpe de Estado. Após matarem 24 indígenas, eles agora preparam um estado de sítio. Seria a confirmação de que, pedindo democracia, eles instalaram uma ditadura. Ontem, Jeanine Áñez disse que em breve convocará novas eleições. A crise política no país fez Cuba encerrar neste final de semana o projeto de missão médica que tinha com a Bolívia. Segundo autoridades cubanas, o governo interino estava sendo violento com os médicos sob a alegação de que eles estavam incitando manifestações. No total, cerca de 700 trabalhadores cubanos da saúde estão sendo retirados da Bolívia. 207 pousaram hoje em Havana
incluindo 4 dos 10 que chegaram a ser detidos. Na França, uma adolescente de 15 anos morreu no desabamento de uma ponte. Autoridades ainda não sabem o número de pessoas que estão desaparecidas por causa do acidente. A jovem que morreu estava num dos veículos que caiu na água. A ponte suspensa ficava sobre o rio Mirepoix-sur-Tar, no sudoeste da França. Além do carro em que estava a adolescente, outros veículos e uma caminhonete caíram no rio. 4 pessoas, inclusive a mãe da menina, foram resgatadas. A ponte que desmoronou foi construída em 1935 e reformada em 2003. Segundo a imprensa francesa, não apresentava problemas estruturais. A polícia apura se um caminhão excedeu o limite de peso e causou desabamento. Nos Estados Unidos, 2 tiroteios em menos de 24 horas deixaram 7 mortos e pelo menos 6 feridos. Estas imagens mostram o momento em que policiais e socorristas atendem as vítimas de um tiroteio na cidade de Fresno, na Califórnia, na noite de ontem. Cerca de 35 pessoas, incluindo crianças, estavam reunidas para assistir a uma partida de futebol americano quando um atirador invadiu o quintal da casa e abriu fogo. 10 pessoas foram baleadas, todos homens. 3 deles morreram no local. Uma outra vítima chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. Os 6 feridos não correm risco de morte. O atirador está foragido. A polícia ainda não tem a descrição do suspeito e também não tem certeza se o atirador agiu sozinho. As autoridades estão coletando imagens das câmeras de segurança do bairro para ajudar nas investigações. Um outro ataque a tiros aconteceu na manhã de hoje, desta vez na cidade de Duncan, no estado de Oklahoma. O tiroteio foi em um estacionamento de uma loja da rede de supermercados Walmart. O suspeito teria atirado contra um homem e uma mulher que estavam dentro de um carro e depois se suicidado. Esta página da internet divulga os números de violência cometidas por armas de fogo nos Estados Unidos. Só neste ano, cerca de 34.500 pessoas morreram em casos de homicídio, suicídios e acidentes com o uso de armas. Em 2019, também foram registrados mais de 370 tiroteios em massa no país. Os massacres causaram a morte de mais de 440 pessoas e deixaram mais de 1.400 feridos. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. De volta ao Brasil, a polícia quer saber a origem da bebida ingerida pelas 4 pessoas que morreram supostamente envenenadas neste sábado em Barueri, na Grande São Paulo. Outras 4 vítimas seguem internadas. Hoje o Ministério Público informou que irá acompanhar o caso. A investigação começou depois que a Prefeitura de Barueri informou que 8 pessoas tinham dado entrada no pronto-socorro central da cidade com indícios de envenenamento na manhã de sábado. De acordo com o boletim médico, o estado de saúde dos pacientes é regular e estável. O hospital diz que eles estão recebendo a assistência necessária. Não há previsão de alta. A equipe de investigação esteve aqui para ouvir os sobreviventes. O objetivo é descobrir a procedência do líquido ingerido por eles. Em depoimento, um dos sobreviventes disse que recebeu uma garrafa de bebida alcoólica lacrada de um desconhecido na Cracolândia, no centro de São Paulo, que todos ingeriram o líquido e passaram mal. Alguns disseram que o gosto era de querosene, outros de diesel, outros de vinagre, ou seja, algo muito amargo. E o principal reflexo, logo que todos tomaram, foi dormência na língua, na boca, né, e na região da garganta. A garrafa da bebida foi apreendida e enviada para análise no Instituto de Criminalística. O resultado da autópsia dos corpos também vai ajudar a identificar a causa das mortes. Os corpos das vítimas foram enterrados neste domingo. O primeiro foi Edson Sampaio da Silva. Segundo a família, ele passou mal em casa depois de ingerir a bebida. Ele chamou de manhã no portão, chamou meu filho, na verdade. Eu respondi que meu filho não estava e perguntei o que ele queria, que era para ele falar logo que eu estava indo trabalhar. Ele encostou no portão e falou assim: nega, eu tomei uma cachaça e estava com veneno, só que eu entendi que esse veneno, como ele sempre brincava, fazia vários tipos de brincadeira, que a cachaça era muito forte ou era nesse sentido.
entendeu? Aí eu peguei e falei para ele, então entra para sua casa que eu não quero ver você na rua. Este homem, que não quer ser identificado, estava com as vítimas um dia antes, na mesma praça onde beberam o líquido. Segundo ele, o grupo foi ameaçado por um homem que passava pelo local. Um dia antes de acontecer o fato que aconteceu do assassinato dos meus companheiros, apareceu um rapaz com um carro prata, numa lanchonete. Começou a chutar todo mundo, falando para todo mundo sair do lugar, do local. O cara pegou e sacou uma peça, uma arma, e falou que se nós não saíssemos, ele ia matar todo mundo. Os 4 sobreviventes foram uníssonos em dizer que nenhum comerciante, nenhum particular os ameaçou. As manchas de óleo que surgiram nas praias do Nordeste no final de agosto se espalharam por 10 estados e ainda se alastram pelo litoral do Espírito Santo. De acordo com a Marinha, já passa de 730 quilos os fragmentos de óleo recolhidos do litoral capixaba. Mais de 10 praias em 4 cidades do norte do estado foram atingidas. Neste fim de semana, vestígios de óleo foram localizados em 2 pontos da Grande Vitória. O IBAMA não confirmou se a substância é a mesma que foi encontrada em mais de 540 localidades do país. A orla do Espírito Santo permanece própria para banhistas. A Marinha informou por meio de nota que sobrevoou a região do Nordeste do país neste domingo e não identificou mais indícios de óleo no litoral do Piauí. 1 tonelada do material foi retirada do estado. 22 navios e 3 aeronaves fazem monitoramento diário da costa brasileira. Hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criou uma CPI para investigar a origem das manchas de óleo. Maia atendeu a um requerimento do deputado João Campos, do PSB de Pernambuco. O desmatamento na Amazônia cresceu quase 30% entre agosto de 2018 e julho de 2019, quando comparado aos 12 meses anteriores. Os dados foram divulgados hoje pelo INPE. De acordo com o balanço, em um ano foram desmatados 9.762 quilômetros quadrados. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, atribuiu o aumento à economia ilegal na região. Vamos saber como fica o tempo amanhã em todo o Brasil? O tempo fica mais fechado e com chance de chuva entre a faixa leste de São Paulo e principalmente entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Em Belo Horizonte tem alerta para temporal. A chuva deve ser forte nos próximos dias, máximas de 28 e 27 graus. Tempo fechado e chuvoso para os cariocas. O clima é o mesmo em Vitória. Em São Paulo, pancadas à tarde e faz 26 graus. Em Brasília, tempo nublado e com temporal. O sol aparece o dia todo desde o Mato Grosso do Sul, passando pelo interior de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Tempo firme e seco também na maior parte do Nordeste do Brasil. Apenas no Maranhão e no Piauí é que pode ter chuva passageira. As pancadas de chuva vão se espalhar pelo norte do Brasil e também devem atingir o Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Muito sol e calor, de 35 graus em Campo Grande e de 30 graus em Porto Alegre. Às 5 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, o Flamengo está cada vez mais perto do título. Poucas palavras para definir o Flamengo. Esta comemoração vai além de uma simples vitória contra o Grêmio. Ela é como se fosse um título antecipado. Na tabela do Brasileirão, o rubro-negro deslanchou. Tem nada mais, nada menos que 13 pontos à frente do Palmeiras, segundo colocado. E se conseguir mais 2 nos 4 jogos que restam, é matematicamente campeão. Inclusive, 2019 pode ser um ano histórico para o clube. É que o rubro-negro já venceu o Campeonato Regional. Está muito perto de levar o caneco do Nacional. Sábado, disputa a final da Copa Libertadores da América contra o River Plate. Pode vencer a tríplice coroa e melhor, batendo recordes. Graças a um ataque avassalador, o Flamengo mantém a maior média de saldo de gols da história do Brasileirão dos pontos corridos com 20 clubes.
Até agora, ela é de 43, superando os recordes do Corinthians em 2015 e do Cruzeiro em 2013, que terminaram o campeonato com 40. Também se tornou o time que mais conseguiu vitórias. Já tem 25, deixando para trás o Cruzeiro de 2014, o Corinthians de 2015 e o Palmeiras em 2016, que chegaram a 24. E graças a esse número de vitórias, os jogadores ficaram com o melhor desempenho da era dos pontos corridos. Eles chegaram aos mesmos 81 pontos que o Corinthians de 2015, só que possui mais resultados positivos que o alvinegro. Mas nem todo mundo está comemorando esse sucesso todo. O técnico Jorge Jesus desabafou contra técnicos brasileiros que falaram que o português veio para roubar o emprego deles. Não vim tirar o lugar a ninguém. Não vim ensinar ninguém. Vim trabalhar dentro de uma ideia, de uma metodologia de jogo que eu apresentei à equipa, aos meus jogadores do Flamengo. Uma coisa é certa, Jorge Jesus veio mesmo foi para roubar o título do Brasileirão e um espacinho na galeria de ídolos do Flamengo. E o técnico Tite tenta acabar com a má fase e vai fazer mudanças na seleção brasileira no último amistoso do ano, hein? Amanhã, contra a Coreia do Sul. É que desde o título da Copa América, em julho, o Brasil, gente, não voltou a vencer. Será em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, que Tite quer terminar o ano com um sorriso no rosto. Sou um cara muito feliz e muito realizado. Sou muito feliz de estar onde eu estou. Sei das pressões, mas não tenho desespero, não. Mas não tem como negar que a sequência de 5 jogos sem vitórias anda chateando o treinador. I'm not happy. Eu não estou feliz com os resultados e o desempenho, eu não estou feliz porque ele está oscilando bastante. Contra as desconfianças pós-Copa América, a seleção terá mudanças, 5 no total. Uma delas será a entrada de Renan Lodge no lugar de Alexandro lesionado. O lateral quer vencer a Coreia pelo chefe. A vitória sim vai ser para ele, que é um cara aí que está acolhendo todo mundo e é um pai para todo mundo. E tenho certeza que logo, logo essa vitória vai chegar. Quem sabe o presente de Natal não chegue antes para o papai Tite. E uma última notícia, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, revogou agora há pouco a decisão proferida por ele mesmo que exigia a apresentação dos relatórios de inteligência financeira do antigo COAF dos últimos 3 anos, referentes a 600 mil pessoas físicas e jurídicas. O Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Uma ótima noite para você e até amanhã.